Hola, ¿qué tal estáis? Siguiendo con la sequência del subjuntivo. Que beleza! Modo subjuntivo. O modo subjuntivo, aquele que vai trazer para nós a dúvida, a insegurança, o desejo. É esse cara que a gente tem para hoje aí. Esse é nosso menu. É esse que aparecerá. A ver. Tempos de subjuntivo, então nós vamos dar uma caminhadinha, continuar, né? Uma caminhadinha com os tempos do subjuntivo. Ele vai ser dividido em tempos, assim como a gente tem o modo indicativo. E eu gosto sempre de reforçar uma comparação entre eles, que o indicativo vai trazer certeza e esse cara aqui, não. Será que é muito utilizado? É bem utilizado, porque você não usa muito expressões de desejo? Ai, queria que, tomara que amanhã não chova. A gente utiliza o tempo inteiro em português. Então, claro, os espanhóis também vão utilizar, né? E ele vai aparecer, sim, em provas de vestibular. Por quê? Textos que podem aparecer fazendo uma previsão. Então, preste atenção. Vem texto falando sobre previsão. Claro, pode ser estimativas de estudos, de crescimento populacional, Então, quando ele vem fazendo essas estimativas aí de algum crescimento, de desenvolvimento, né, de tecnologia, muitas vezes ele trará para você um modo subjuntivo. E esses assuntos costumam cair muito em prova? Sim, esses assuntos, tecnologia, pesquisa, eles costumam cair muito em prova. Então, eles podem trazer para nós aí um modo subjuntivo lá dentro, ¿por que não? Entonces, a ver, repasar un poquito para qué sirve, cómo se utiliza, viene acompañado de qué. Tenemos ahí modo subjuntivo, probabilidades e hipótesis, perfecto, ya habíamos visto, que pueden ocurrir o no, expresar deseos, bien, o ideas inciertas, perfecto. Probabilidades e hipótesis. Generalmente son usadas expresiones introducidas por las conjunciones que y cuando. E também poderemos utilizar um si sem acento, conjunção condicional. Lembre, né? A gente tem um si acentuado, que é o sim, e neste caso, para subjuntivo, a gente vai usar o si sem acento, que eu não coloquei aqui, mas ele também entraria, tá? Si sem acento, que é uma conjunção condicional, que é o famoso se. Você não costuma sofrer pelo se, então, no subjuntivo, assim, ai, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse estudado mais. Isso eu tenho certeza que ninguém vai dizer, né? Você vai gabaritar essa prova de espanhol. A prova de espanhol é uma das provas mais tranquilas que você vai ter nos exames aí das universidades, né? Então, verbo é uma expertise que nós temos que ter, conhecer bem. Bati o olho, identifiquei que aquilo ali é modo subjuntivo. Então, veja lá. Então, é acompanhado de que, de quando ou de si, tá? Ou com os advérbios utilizados aí, quizás, ojalá, talvez e provavelmente. Quizás, ojalá, talvez e provavelmente. Quizás, quem sabe, ojalá, tomara, que eu sei que você se lembra, provavelmente, possivelmente, que também pode aparecer. Vamos adicionar também o a lo mejor, gosto de frisar muito porque sempre aparecem questões de sinonímia. Sinonímia é pegar uma palavra que tenha o mesmo significado, que não vá fazer alteração na minha estrutura do texto, que não vá mudar a ideia daquilo que era para ser dito. Tá? Então, questões de sinonímia pode aparecer sim. A famosinha expressão a lo mejor, coloca aí. Ah, mas você já havia dito isso. Eu já havia dito. Você lembrava do significado do a lo mejor? Este ano funciona assim. Existem algumas expressões que a gente precisa conhecer específicas, palavrinhas específicas que precisamos conhecer. E aí, quando ela aparece dentro de um texto, vamos supor que esse a lo mejor, que é ligado ao subjuntivo, aparecesse para você agora.
assim que você viu o que era lo melhor, você lembrou do seu significado? Ai, não, eu não lembrei. Então, enquanto você não olha para o texto e você não lê o significado dela, ao invés de ler aquilo que está ali, não tá bom ainda. É treino, né? Eu costumo dizer assim, para vestibular é o seguinte, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E é isso mesmo. Então, vamos treinar lá com as expressões relacionadas ao modo subjuntivo, certo? Bueno. Siguiendo. Pretérito perfeito. Já ouvi essa história, né, de pretérito perfeito? Sim, você já ouviu. Tempos compostos trazem o verbo haber mais o particípio daquele verbo principal que você quer utilizar. Que quando é regular é uma beleza, são fáceis, né? Amar, amado. Bailar, bailado. Salir, salido. Fácil, bem tranquilinho. Muito bom. Composição de ingredientes. Eu tenho mais de um ingrediente aí. A palavra que apareceu ali de ordem é composto. Composto te dá a ideia que temos mais de uma coisinha ali. Certo? Então veja bem. Pretérito perfeito. O que ele vai mostrar para nós? Olha aí, curiosamente, né? Tem um cara que tá ali fazendo um joguinho, né? Um joguinho da Mega Sena, uma loteria ali. Muito bem. Desejo, né? Lembre, subjuntivo é desejo. Quem não quer ganhar el gordo? Quem que não quer ganhar um prêmio de loteria? Perfeito. Foto perfeita, tem tudo a ver com essa história, tá? Então, costume associar essas coisas, esses tempos verbais a coisinhas assim, né? Que são corriqueiras nossas. Eu acho que fica sempre bem mais fácil, facilita teu caminho, aí você não precisa ficar decorando nada, até porque a ideia não é esta, né? A ideia é que você saiba, não que você decore. Por isso o treino. É muito exercício, é muito texto, a gente precisa ler o texto, tentar identificar dentro do texto qual é o modo, qual é o tempo, porque esse tipo de pergunta pode até aparecer, né? Quase que seguro que aparecerá. Então, vamos lá. Expressa uma ação passada cujas consequências se projetam hasta el presente. Muito bem. Quando é assim, a gente já sabe que vai trazer isso. Porque quando ele dá esse nome perfeito, é porque ele está dando essa ideia. Coisas passadas que estão perdurando, que estão acontecendo até agora, né? Lá no indicativo já era assim. Só para dar aquela comparada, né? Pretérito perfeito composto lá no indicativo era aquele tempo verbal que começou no passado e perdura hasta agora. Por isso ele era relacionado a marcadores de tempo, né? Que marcavam isso este ano, este mês, esta semana, hoje, sempre, nunca. E aqui nós vamos ter também mais ou menos a mesma ideia, porque a gente tem aqui, ó, ação futura e terminar anterior a outra futura, ou cujas consequências se projetam hasta el presente, tá? Simbora lá, olhando o cartãozinho lá da loteria do cara, pensando que subjuntivo é isso, é desejo, basicamente. Espero que hayas conseguido chegar a tempo. Então, que você tenha conseguido chegar a tempo, é um desejo. Quando haya corrigido todos os exames, os darei os resultados. Então, quando eu termine, quando eu tenha terminado lá na frente, que horas que você vai terminar? Não sei. Aluno adora perguntar isso, né? Que horas você vai entregar? Não sei. Então, veja, rola uma expectativa aqui, né? Rola uma certa expectativa. Beleza. Tenha corrigido. Quando eu tenha corrigido, eu vou entregar as notas. Que horas? Só Deus sabe. É futuro. Vai acontecer? Pode acontecer ou não. Aqui já está dando uma ideia de alguma coisa que já está meio certa, né? Então, vamos ver aqui outros exemplinhos. Vamos aí. Espero que hayas conseguido chegar a tempo, beleza? Espero que hayas terminado todas as tarefas. Então, desejo, ó, espero que, creio que, quero que. Quando haya chegado você, os avisarei. Então, quando ele tenha chegado, eu vou avisar para vocês, não se preocupem. Tá vendo? Ideia
de algo que pode até acontecer. Esse aqui já está num campo um pouquinho mais provável, né? A gente está aguardando lá o José, ele vai chegar. Então essa ideia é ler sempre os textos, entender o que o autor está te mostrando quando ele utiliza isso. Bueno, também, né, um pouquinho mais aí sobre o pretérito, usado para ações já finalizadas, que continuam vinculadas ao presente, e aí é o que a gente tinha falado, que as consequências, né, que se projetam. Então, a historinha de começar lá atrás e continuar para agora. Aí, a formação dele, né, o verbo haver está no presente subjuntivo, então eu tenho ali haya aprendido, haya dormido, haya salido. A formulazinha de sempre, né, que sempre vai aparecer, que é o verbo haber mais o particípio daquilo que você quer utilizar. Bem tranquilo. Não tem novidade, né? E aí, a gente tem a utilização do quando. Quando eu haya terminado os exercícios, llamaré a professora. Quando tu hayas salido, e aí já vai programar mais uma ação. Então, tá vendo que ele também liga a mais uma ação que pode aparecer, né? Este aí é o nosso subjuntivo, sempre trazendo um quando, um que, um se. Então aí o pretérito, Bueno, e aí concluímos nosso modo subjuntivo guardando sempre a ideia de probabilidade, hipóteses, dúvida. É isto basicamente que o subjuntivo vai te mostrar. Não importa o tempo que ele venha, ele quer te mostrar isso. A incerteza, tá? Guarda isso, subjuntivo. Ele é importante? Claro, ele é tão importante quanto os outros modos, outros tempos verbais. Vai aparecer na tua prova? Seguramente, ok? Hasta luego, muchísimas gracias.